models. Mas antes de começar a aula, eu queria saber se esse daqui está atualizado com o que vocês fizeram na aula com o Lucas, né? Porque pelo que eu entendi, ele... Não sei se deu para ele salvar tudo. Então eu queria saber... Alguém aí participou da aula com o Lucas? Da criação disso? Sim, sim. Sim. E era esse daqui mesmo, o esquema? Era isso. Não vou lembrar, faz um tempinho já, mas era mais ou menos isso daí mesmo. Tá. Tá bom. Era isso. Então... Bora começar falando sobre o que são models. Alguém aqui sabe o que é uma model? O back-end, pelo menos lá no MVC, né? Exatamente. Ela é um pedaço de uma arquitetura de software bem comum, mas basicamente ela é uma interface entre um código em uma linguagem de programação e um banco de dados. Então, por exemplo, no Rails, o que ele faz é basicamente uma classe, por exemplo, do usuário, aí ele faz herdar de uma classe do Rails, que se não me engano é Active Record, e aí basicamente ele vai ter todas as propriedades, por exemplo, nome, enfim. E dessa classe você pode criar instâncias no banco de dados e realmente é uma relação bem próxima com o banco de dados a partir da linguagem de programação que a gente está usando, né? No caso, vai ser o Ruby com Rails. O framework Rails é que fornece essa interface com o banco de dados. Deu para entender? Sim. Tá. Sim. Então, vamos começar programando. Primeira coisa, o Nicolas criou esse repositório aqui, que... Vamos ver como tá. Eu não mexi ainda nele, então aproveitar para relembrar um pouco das aulas de Git. Primeira coisa aqui é o Git clone. Eu estou com SSH, então eu só copio isso. Pronto. Copiou o repositório, abriu o VS Code e a primeira coisa que eu vou olhar é a versão das coisas. Tá. Então a gente está com o Ruby 2.7.2 e o Rails 6. Mas eu tinha criado. Eita. Mas deu certo. Foi só dar o bundle. E você só mudou a Gemfile? Só mudei a Gemfile e ele já instalou as coisas. 6 mais 6.7. Tá, vamos ver. O bom das gems do Rails é que você pode só especificar tipo, o primeiro número que vai na última versão da primeira parte. Uhum. Olha, vamos ver se não vai dar ruim, porque eu já, tipo, no Jira eu também tentei fazer esse downgrade, só que deu ruim porque tinha configuração que usava a versão do Rails. Tipo, ó, isso daqui também já tá errado. Eu acho que tem mais coisa também. Mas, vamos ver. Vamos dar um Rails, sei lá.
Ah, tá. Tem que dar um bundle. Vamos instalar as gems. Dá um Rails S só para ver se funciona. Não. Tentar mudar isso aqui 6.1.7. Config unexpected fraction 6.0. Esse repositório não vai funcionar quando a gente começar a rodar servidor, Nicolas. Sabia desse problema. É Uhum. testado, então. Se é pra mudar pro 7 lá no. Aí eu acho que. Sim, mas se não me engano tem gen que a gente usa que não... Então. que não tem. Felizmente vão ter que criar outro repositório. Sim. Merda. Pô, mas Nossa, não dá nada. foi inocência minha. Relaxa. Eu também achava que era só dar downgrade, até que eu tive que fazer e deu muito problema lá no início do Gera. Tá certo. Mas eu posso criar aqui, eu tenho o comando Ctrl+C, Ctrl+V. Esse foi que a gente criou em uma das aulas? Ou não? Ou foi o Nicolas que criou? Não, eu criei, mas tipo, tava igualzinho o que foi criado na aula de introdução a Rails. É bom que vê de novo. É. Uhum. Tá dando pra ver direito o console? Sim. Bora aumentar um pouquinho. Tá. Basicamente, ninguém decora isso. Mas Rails, versão entre esses negocinho. Aí é para criar um novo projeto. Aí tem o nome do projeto. Que eu vou copiar aqui que você tinha feito. Aí esse menos API é porque ele não vai... Rails é full stack por padrão, né? Isso daqui é para significar que não é full stack, é só back-end. Banco de dados Postgres. Aí só rodar can't initialize. Ah, tá. Eu tô no repositório de Rails. Não conseguiu achar essa gem. Eu tenho que estar instalada a versão que eu quero usar. Mano, o que tá acontecendo? Tenta tentar apagar isso daí. Sim, era isso. Então é isso, deu certo. Basicamente, os problemas que eu enfrentei aqui era só... Primeiro, eu estava com uma versão do Ruby que eu não tinha instalado a versão que eu estava tentando criar. Aí depois é porque já tinha um repositório com esse nome na pasta, eu só apaguei. Mas agora, esse comandinho aqui funcionou. Deixa eu fechar isso. Vamos abrir no VS Code de novo. Normalmente já vai com banda, né? Mas... Primeira coisa, cria o repositório, cria o primeiro commit. Se você quebrar alguma coisa no próximo, pelo menos você vai ter o projeto. E... Tá, agora vamos começar. E vamos começar... Tá, vamos começar do mais...
Vamos começar da configuração, né? Porque pelo que eu entendi, o Nicolas falou que a gente não viu a Gem Figaro ainda, né? Isso daqui eu acho que é relevante para funcionar. Né? É isso mesmo, Nicolas? Isso. Só falando bem, ela é para você colocar as variáveis para fazer para colocar a senha do PostGrid no projeto. É isso. Exatamente. O Rails cata variável de ambiente, o Figaro faz você criar esse arquivo aqui dentro da pasta config, que você pode colocar variáveis de ambiente que você quiser. Por padrão, se você criou um usuário do Postgres com o nome do seu usuário, você não precisa dessa configuração, mas senão você vai precisar aqui configurar o seu usuário e a sua senha. E aí, em environments, aqui, espera que eu não lembro direito. Então vamos para a colinha. Você lembra onde fica? Eu nunca precisei usar. Também, né? db user database.yml. Tá, aí basicamente a gente acabou de criar essas duas variáveis de ambiente, né, que você coloca o seu usuário, tipo, no meu caso é o padrão, então nem preciso colocar, e aí a sua senha do Postgres no seu PC. Isso daqui é só para desenvolvimento mesmo, então por isso que a gente coloca no .gitignore, que isso daqui não é para ir para o GitHub, isso daqui é pessoal, é sua senha local, né? Tipo, aí no database.yml faz uma alteraçãozinha para aceitar isso daqui. Aqui, basicamente só copiar e colar isso daqui. Que o que isso daqui está fazendo aqui é pro Rails usar essas variáveis aqui. Isso daqui está buscando variável de ambiente, dbuser. Aí a gente está definindo a variável de ambiente com o Figaro nesse arquivo application.yml. Aí, no caso, eu não preciso. Vou dar só um bundle para ver se não quebrou nada. Tá. Config. Tá. A gente acabou de configurar nosso ambiente. Provavelmente agora vai funcionar para todo mundo, tudo que for feito. E agora a gente finalmente vai começar a aula, que é simplesmente mostrando o quão fácil o Rails torna tudo. A gente quer criar uma moda, a gente quer criar uma moda. Por exemplo, essa genre. Vamos começar pela mais simples de todas. O que a gente faz? A gente escreve um comandinho no terminal e ele vai fazer tudo. No caso, o comandinho é Rails g model
E no caso, o ID já é automático, né? Então a gente só precisa do name. E esse name ali é o que? É uma string. 2 pontos string. Calma. Falta uma coisa. O nome. Sim. Qual é a moda que a gente vai gerar? É a genre. Tudo que vem depois daqui é campo, né? Da tabela, da moda. Aí, no caso, é o nome do campo, 2 pontos, tipo. E também a gente pode ter algumas opções. Por exemplo, único. A gente quer que o nome do gênero seja único, né? Não faz sentido eu ter 2, tipo, com o nome terror. 2 gêneros de terror. Não, é terror e terror, só tem um terror. Então a gente quer que isso seja único. E aí a gente escreve esse unique aqui. Isso daqui não é tão necessário, mas é recomendado. O que vocês precisam saber é isso. Campo, tipo. Pronto. Vocês vão criar a moda. Por exemplo, vamos manter simples. Vamos gerar a moda aqui. E aí ele invocou isso. Isso daqui criou isso daqui. Isso daqui criou isso daqui. Ah, vamos Era isso que eu... do respect, né? RSpec. Tá, não façam como eu faço, vamos descartar tudo aqui. Por quê? Porque a gente quer que o comando faça tudo pela gente, né? Então vamos instalar nossas modas de teste para ele já gerar as pastas e e a gente não precisa criar nada, a gente só altera o que a moda de teste criar. Depois vamos na gem file, vamos adicionar as gems spec factory bot, só que não é em qualquer lugar, né? Por quê? Porque elas são gems que só são utilizadas para teste. Então a gente vem no group development test e adiciona essas 2 gems. A gente dá um bundle para instalar. Parece que instalou com sucesso. Agora a gente roda o mesmo comando e a gente vai ver uma diferença. Ele invocou o Active Record do mesmo jeito que antes, mas agora ele invocou o RSpec e o FactoryBot. O RSpec é a nossa biblioteca de testes. Ela criou esse arquivo aqui. Calma aí. De teste, FactoryBot é criado em cima do RSpec para facilitar o teste. Isso daqui. E aí ele já vem aqui com o campo que a gente colocou. Nome e é uma string. Ai, tem mais boilerplate. Eu faço agora os boilerplate. Faz, né, Nicolas? A questão da configuração lá do Rails Helper. Sim. Fica onde mesmo? É esses dois, né? Tadinha lá. Projetos develop. Spec Factory. Tá, gente, essa é a parte que é de configuração do projeto, que ela é sempre bem É repetitiva. instalação do bot.
Aí não precisa. Factorybot.rb. Ah, eu copiei esse daqui do Horta, vai estar certinho já. É esse daqui mesmo. Spec support. Tá, basicamente o Factory Bot ele é feito em cima do respec. Então, o que a gente acabou de fazer é... A gente está falando aqui para configurar o RSpec para incluir Factory Bot, né, na sintaxe dos testes. E aqui a gente está falando para, na hora de rodar o RSpec, a gente busca o diretório que está em spec support, que no caso é esse diretório aqui, né, spec support, que tem aqui essa configuração. Tá configurado. Cara, foi meia hora só de boilerplate. Que triste. Então tá. Vou colocar como commit separado. Outra coisa, é muito bom esses commits separados assim, porque vocês vão poder olhar para a hora de fazer o projeto de vocês. Então, vocês podem literalmente só olhar e ver o que foi alterado para configurar o RSpec, por exemplo. Tá. Voltando à questão das models. Vamos lembrar o que eu fiz da model. Eu rodei esse comando. Rails gmodel, change, que é o nome da model. Campo, tipo. Eu rodei isso, ele criou uma migração, dbmigrate, e putz, eu fiz caquinha, né? O comment anterior, eu não era para ter colocado isso, mas ele criou esse teste que está pending por enquanto, e essa factory para o teste. O que importa aqui por enquanto é essa migration. O que é uma migration? É tipo um esquema de versionamento do banco de dados. Não do banco de dados, mas do esquema do banco de dados, que é tipo a documentação, tipo as tabelas e campos do banco de dados. Isso é um esquema. Gerando uma migration, você vai estar fazendo uma alteração em cima do esquema anterior. No caso, nosso esquema anterior nem existe. Então, vai ser a primeira coisa que a gente está criando, que é essa tabela Genders. Mas isso daqui, como eu disse, é um sistema de versionamento. A gente não rodou o nosso esquema para chegar nessa versão. Para a gente rodar todas as migrações e criar o nosso esquema final, a gente roda o Rails dbmigrate, que você roda as migrações no seu banco de dados. Né? Opa, o que é isso? Ah, claro. Para você rodar uma migração no seu banco de dados, seu banco de dados precisa existir, né? Então você roda um Rails DB create para ele criar o banco de dados. Ele criou a development e a test.
E o dbmigrate para usar a versão mais atualizada com todas as migrações, né? Então dá para ver aqui que ele criou a tabela genres. E agora a gente tem um novo arquivo chamado esquema.rb. Esse esquema.rb, ele tem uma string, que é um campo string, né, que o nome é nome, name. Aí ele também tem por padrão created at e updated at, que é tempo e data, né? Tá, e agora? Agora eu vou abrir o console para a gente ver o que aconteceu, né? Porque a gente agora... Cadê? Aqui, a gente tem no app também, esse arquivo de models, tem uma classe aqui, uma classe chamada genre, que é exatamente o mesmo nome que a gente deu para a tabela. No caso aqui fica no plural, né? Mas... Então, a gente tem uma classe no nosso Ruby, e essa classe é a nossa interface com banco de dados. Então, se a gente rodar aqui um genre, essa classe está herdando de application record, né? E ela tem várias funções. Uma delas é o genre.all, que no caso ele vai no banco de dados e busca todos os gêneros. No caso, a gente não tem nenhum. Outro método que vem com o application record, que todas as models que a gente fizer vão ter, é a model.create. O que a model.create faz? Ela cria. Então, o que acontece se a gente rodar só genre.create? Criou. E agora, se a gente fizer o genre.all de novo, pronto, agora ao invés de voltar um array vazio, voltou esse gênero que a gente criou. Porém, a gente pode ver que tem algo que não é interessante aqui dentro, né? A gente tem um gênero sem nome. O nome ele é nulo. E isso nunca deve acontecer, né? Isso é algo que a gente quer impedir. E que a gente não quer que isso dependa de quem está usando o nosso código saiba que isso daqui não pode ser nulo. A gente quer que isso daqui não seja nulo de qualquer maneira, não importa o que aconteça. Isso daqui não vai ser nulo, porque não faz sentido um gênero com nome nulo. Então, a gente vai começar com o nosso desenvolvimento orientado a testes, que é, qual é o nosso teste? A gente quer que o nome de um gênero nunca seja nulo. Nunca, nunca, nunca. Então, é um teste simples, né? A gente vem no nosso spec, no nosso teste. Primeiro vamos rodar um RSpec, só para vocês verem que vai mostrar, tem um pendente, né? Que é esse daqui. Aí, eu não lembro exatamente a sintaxe, honestamente. Então, o que eu vou fazer? Não é legal pegar daqui, na real. Porque isso daqui é código. Enfim. RSpec exam. Então, no caso, a gente já está descrevendo essa classe. A gente tem o contexto. Tem mais do que isso, não tem? Essa...
Hum. Tá. Então tá. Então vamos só com isso. O que a gente tem aqui, por enquanto, é um boilerplatezinho. De nada, né? Isso daqui é só para a gente ter noção do que é o teste. Por exemplo, when creating, sei lá, se alguém tiver uma ideia aí também do que colocar no nome do teste para dar o contexto, a gente quer testar que o gênero não pode ter nome nulo. É hora de vocês brilharem, hein? Sim. A parte mais fácil, dar nome mais difícil, dar nome para as coisas. Mas é só o gênero ou é qualquer módulo? Só o gênero. Essa daqui Só o é gênero. o spec do gênero. Test gender not null? No caso, o gênero é a tabela, né? O que a gente quer que não seja nulo é o nome. Ah, o nome? Uhum. Test gender name not null? Testing. Not null. Aí o comportamento, no caso, a gente quer testar que é inválido que o nome seja nulo, né? Então, testing genre name como null, né? Ou no caso new, que é o do Ruby, Uhum. ele deveria ser inválido. Por que aqui? Por que aqui não tá? Tá funcionando. Só meu VS Code tá bugado. Ele deve ser inválido. Então agora entra a sintaxe de factory, né? Do factory bot em cima da respec. Ao invés da gente chamar a classe, criar as coisas, a gente usa métodos do factory bot. Por exemplo, ele tem um método chamado create e outro chamado build. Esses são os que a gente mais usa. Ele também tem outros métodos, como por exemplo params for, se não me engano. Pior é que eu não vou me lembrar. Não é aqui, isso daqui é do Robocop. Enfim, ele tem vários métodos que é sempre bom a gente utilizar eles até para facilitar depois mudança nos testes. Porque, por exemplo, se a gente quer passar parâmetro para um método, que aí os parâmetros são baseados nos campos de uma model, só que aí no meio do projeto a gente muda o campo da model, e aí a gente tem que alterar todos os testes para ficar de acordo com esse novo campo. Ao invés disso, a gente só altera a factory, e pronto. Aí, como ele está usando esse método e ele está criando a partir da factory, todos os métodos já vão ser alterados para a atualização, né, que você fez na model. Então, a sintaxe é create, 2 pontos, porque a gente vai passar um símbolo, o nome da model, que no caso é gênero. A primeira coisa que a gente faz, na verdade, é testar que nossa factory é válida. Porque não faz sentido ter uma factory inválida, né? Então, testing factory. E aí a gente pode, ao invés de usar esse do end, vocês provavelmente vieram em Ruby que muitos métodos aceitam no lugar disso
no lugar do e end, essas chaves. E aí a gente usa a sintaxe do SectoryBot do mesmo jeito que a gente usaria aqui. Então tá, a gente vai construir um gênero e a gente espera que isso seja válida. É isso mesmo? Eu. Deveria ser. Ah, tava falando mutado. Puta. Ah, Não deveria ser expect, daí abre parênteses, ponto, daí depois. você tem razão, sim. Eu espero alguma coisa. Sim, sim. Você espera que construir isso seja válido. Eu não me lembro exatamente se essa é a sintaxe correta, mas vamos ver. Tá, foi válido. Vamos ver se esse teste falha se eu fizer isso. Sim, porque eu perguntei, espera que isso seja inválido, mas não foi inválido, né? Então o teste falhou. Então, testando a factory. A factory é válida? Correto, a factory é válida. Vamos testar agora se quando o gênero é nulo. A gente espera que aí entre a sintaxe do FactoryBot, que é no build, ele aceita além da moda, você pode especificar os campos, né? Para sobrescrever o campo aqui. Se o nome for nulo, você espera que ele seja inválido. E aí vamos rodar os testes de novo. E pronto, 2 exemplos, uma falha. Qual foi a falha? Testando o GenRename new, deveria ser inválido. Esperava que era inválido, mas é válida. Esse é o nosso problema. Nosso problema é que ele... Ó, e que é válido. Válido? Porque o Invalid, ele tá checando se é new ou não, ele só tá checando se a estrutura é... Ah, não, se bem que é em cima que ele checa. Não sei não. Mais alguém quer tentar? Como é a pergunta? Por que o. Esperando que ele fosse que válido, deu errado. Faltou a gente fazer para ele ter falhado. Para ele não falhar, no caso. Não deveria ser válido, não? Não, o teste em si tá certo. Ah, Faltou alguma sim. coisa que a gente precisa fazer Ah, para não sei. model. Que a gente deveria fazer para esse teste aí poder passar. Tá fácil, tá na tela umas 2 vezes. Bem que uma vez tá ao contrário, né? 3 vezes. Dá uma luz Fazer aí. validar. Validar. Falta a gente validar o. Pra ele poder aceitar só nomes não nulos. Ah, tá. Tá, agora pode continuar, pode ver. Só Tá. queria ver se dava pra fazer pergunta.
Honestamente, também não sei onde tá na tela. Se eu fosse É treinando, porque eu saberia é responder. valid, né? Pensei valid, válido, validação. Mas Ah, entendi. eu pensei que, por exemplo, o being valid, ele estava verificando se o nome é nulo ou não, entendeu? Uhum. Não, ele tá verificando o que tá dentro do expect, que seria a criação da model com o nome. E Exatamente. isso dá certo. O build simula a construção ah, de uma instância dessa model, né? Basicamente, a gente esperou que essa construção fosse inválida, não que o nome em si. Mas a construção deu certo, assim como a gente viu no console, né? Que eu criei um gênero sem nome, ou seja, a construção desse gênero sem nome, ela é válida. Então ele só confere a construção, a função. Ele espera o que você passa. Por exemplo, se você passar o número 2, e você perguntou se ele é igual a 3, ele vai dar... Nossa. Ele vai dar errado, porque esperava 2, pegou... Eu esperava 3, né? Você esperava que fosse igual a 3, mas você passou 2. Então ele pega o que você passar para ele, né? Entendi. Ah, Nesse tá. caso eu passei o build. Por exemplo, vou colocar uma variável, né? Isso daqui é igual a isso daqui. Então, é isso. Aí, agora a gente precisa passar nesse teste. A gente viu que ele está funcionando, no sentido de ele está falhando e realmente era para falhar, como a gente viu, porque dá para criar coisa com nome new. E como é que a gente passa nesse teste? A gente vem aqui nas models, em app, e a gente abre a model que foi criada com aquele comando lá, né? Que no caso é de gênero, que é a que nos interessa nesse teste. A gente quer o quê? Validar o nome. Então, nessa classe, a gente vai usar essa sintaxe, né? Validate, ou validates. Eu acho que eu validei. Tá. A gente descobre. Qual é o campo, nome, qual é a especificação da validação. New é equivalência à presença, né? Porque esse daqui significa que a gente não passou nome, como deu para ver ali naqueles comandos que eu fiz. Eu dei um create sem nenhum parâmetro, ou seja, eu não passei nome e aí foi criado um com nome new. A gente quer que você tenha que passar o nome, ou seja, que a presença ele esteja sempre presente, né? True. E aí é só isso, porque isso daqui é a interface do código banco de dados. Quando você chamar a model para criar, ele vai primeiro validar aqui para depois acessar o banco de dados e criar lá. Então, isso daqui já é para passar, né? Esse teste é para passar. Agora você tem que enviar o nome, você não pode ser um nome nulo. Unknown key presence. Eu acho que é validates. É isso. A sintaxe é essa. Validates, campo, ou no caso campo, se tivesse mais de um campo, você podia colocar aqui, sei lá. E aí a validação.
Exatamente. Aí tá. Com esses testes, vocês acham que a gente devia testar mais alguma coisa no gênero do filme? Você acha que faz sentido alguma outra coisa nunca acontecer? Eu dei o exemplo no início da aula. Dos gêneros não se repetirem? Exatamente. Então, eu vou fazer de um jeito que eu prefiro, mas aí vocês fazem do jeito que vocês preferem, né? Fazendo dating name do gênero. Should be invalid if new. E aí eu vou fazer deve ser inválido se repetido. Ou se já existir, enfim. Aí entra um pouco na sintaxe do factory bot. Porque primeiro vamos construir sem saber disso, vai. Pra gente ver o porquê dá errado. Pra gente tentar repetir o nome, uma possível opção é tentar criar antes o gênero já com um nome definido, por exemplo, name terror. E aí aqui embaixo também name. Ué, eu não copiei? Name terror. Isso parece fazer sentido? Acho que faz. Porque você já criou e você espera que tentar criar de novo seja inválido. Então vamos ver se passa. Não passou. E é exatamente esse teste, né? O nome devia ser inválido ser repetido. É esse teste aqui, né? Por quê? É uma simples questão de sintaxe e é aquela diferença que eu falei entre o create e o build. Que no caso eu não falei, né? Eu citei os dois. O build, ele constrói de acordo com as validações da model, porém, ele não chega depois disso a criar uma instância no banco de dados, no caso do banco de dados de teste. Ele não criou essa instância. Então, o que ele fez? Ele construiu, ele retornou essa construção, mas ele não criou instância no banco de dados. Ou seja, na hora de criar de novo, a validação de ser repetido vai dar errado, né? Tipo, ele não existe instância no banco de dados com esse nome já. Porque isso daqui não criou no banco de dados, ele só construiu de acordo com a model, sem criar no banco de dados. O create, ele dá esse passo a mais, ele cria no banco de dados. O teste, agora vocês acham que vai dar certo? Vai dar certo. Eu acho que vai criar. Ou vai dar errado, que vai criar o gênero. Porque ele que nem o anterior, ele só tá conferindo se a estrutura tá certa. A estrutura do expect ali e da criação do gênero terror tá correta. A menos que o Being Valid ele também confira se tem já tem um terror lá, né? Se ele confere duplicado. Não é o Being Valid que faz isso, é o próprio build. É o Né? build. Sim, ele usa as validações que a gente criou para construir. Se ele passar por todas as validações, ele retorna um objeto. Então, o Being Como- Valid ele serve para quê?
É uma comparação entre o valor que está dentro do expect com um valor que está aqui. Por exemplo, você espera que seja 1, ou você espera que seja inválido. No caso, por exemplo, então vamos comentar isso para focar um pouquinho mais no build. Então, eu vou usar uma variável chamada a, e aí eu vou construir isso, e aí eu vou printá-la no console. Vamos dar uma debugadinha. Vamos rodar os testes. E aí, aqui foi printado, né? Uhum. E... no caso esse... Olha, acabei de aprender algo novo, na real. Você está correta. É o beInvalid que verifica se é válido no banco de dados. É, Eu não sabia eu dessa. né, agora faz sentido. Aham. Pelo que eu vi aí, eu acho que ele confere o ID, né? O ID ali tá new. Não, mas o ID, sempre que você constrói build, ele não existe. Porque, pelo que eu entendi, ele Ok. confere se construiu, por exemplo, ali no new, se ele construiu um gênero com nome new, se foi construído de forma correta. Uhum. Então, pelo visto é exatamente isso. O build, ele constrói essa instância e o beInvalid, ele que verifica com as validações se essa construção é válida. Que no caso não é, né? Porque é por causa disso. Mas ela é inválida porque você fez um teste de validação e não por conta do bvalid, o beInvalid. Exatamente. Não, por exemplo, se eu tirar esse validates, Aí ela vai dar correto. esse teste vai dar errado. Não, é errado. Porque esse beInvalid, ele verifica direto com as validações, não com os valores, né? Porque Uhum. não existe... Por exemplo, você pode querer ter um campo que pode ser nulo. Sim, sim. Sim. O beInvalid verifica com o que você especificou que tem que validar. Então, E o de baixo Ah. ele cria o do terror? um segundo, vamos testar trocar esse build pelo create para ver o que acontece? Porque ele está printando por enquanto isso daqui, né? Se eu colocar isso como um create, rodar o teste, ele falhou. Validation failed, name can't be blank. E ele testa. Nem por aqui, na verdade. Esse erro foi aqui. E qual a diferença do create e do build? O build, ele cria a instância da classe, pelo visto sem validar, inclusive, né? Ele cria só a instância da classe com o que você passou. O create, ele além de criar a instância da classe, ele valida e coloca no banco de dados de teste. Entendi. Então, o que aconteceu foi um erro comum. Isso daqui não foi uma falha no teste, foi um erro normal, um erro que você pode ter em qualquer lugar do Ruby. Então Por é quê? melhor usar o create em vez de criar, por exemplo, que nem você que tinha criado uma função de validar. E aí você não precisa criar validar, você só precisa criar o create em vez de usar o build. Ele já vai validar sozinho? Tira a validação lá e faz o create. Vai dar Validação mesmo? lá no... Cadê o meu? A validação. Ainda tá com a validação. Faz Pensava que ele tinha tirado. Não.
Se eu tirar isso, vai dar certo. Ah, tá. Agora faz sentido. Então ele não fica. Qual a diferença, então, do create pro builder? Eu tinha entendido que ele tinha verificado. Ah, a principal diferença é guardar no banco de dados. Guardar no banco de dados. O Entendi. build não guarda no banco de dados, o create guarda. O build não guarda de dados, por isso que você consegue, entre aspas, criar o objeto, mas ele vai ser inválido. O Uhum. create, ele guarda no banco de dados, e na hora que ele vai guardar no banco de dados, ele vê a validação e fala assim, não, isso daqui não pode estar aqui, vai dar erro. Ah, entendi. Aí também faz sentido usar o build. Eu imagino que que o create vai dar erro comum. Exato, ele deu um erro comum, ele não deu falha no teste, né? Então a gente usa o build. Vamos ver a diferença no que aparece. Ah, sim, porque exatamente. Antes dele ver se é inválido, ele já deu erro porque ele tentou criar no banco de dados e falou não. Aí tacou o erro. E aí parou a execução e tipo, ele nem chegou no expect, ele parou a execução aqui porque ele tentou criar no banco de dados. Aí a gente usou o build, porque aí depois ele verifica se isso pode ser guardado no banco de dados. Entendi. Caso o banco de dados de Exato, sim. Aí, então, por isso que a gente usa o create nesse caso. A gente quer guardar no banco de dados um gênero com nome terror, e a gente quer ver se na hora de construir outro com o mesmo nome, ele vai ser inválido, porque a gente quer que ele seja inválido. Esse teste vai passar? Eu acho que vai. Não passou. Não, professor. Por quê? Porque, volta lá. Porque o build ele verifica se já tem criado um do mesmo gênero, com o mesmo nome? Não, Não. Você não falou que ele tem que verificar, ele não verifica. exato. A gente precisa fazer algo. Talvez criar uma validação sobre o nome do gênero não poder ser repetido. Exatamente. Ele não está verificando porque ele não sabe o que a gente quer. A gente tem que escrever em código bruto que a gente quer validar que o nome não pode ser repetido. Nesse caso, ele é totalmente válido o nome ser repetido, porque esse é o padrão. Se você não colocou aqui nas modas para validar nome ser único, ele não vai validar que nome é único. Puxa, mas eu tinha pensado isso. Só que não era para ele dar válido? Mas ele está válido, a gente quer que seja Ah, inválido. tá, então. Exatamente. Ah, tá, entendi. É porque quando eu pergunto se o teste vai passar, é se o que a gente quer. Ah, tá, isso. Ah, agora entendi. Eu Exatamente. entendi se ele ia ser válido ou inválido. Eu falei que ele ia ser válido. Entendi, tá. Porque não verificou. Tem outro lá. Sim, exatamente. Então é isso, a gente precisa verificar aqui, e a maneira que a gente verifica é usando unique true. Ou só precisa do unique? Eu acho que é unique true, né? É unique? Não sei, vamos rodar o teste?
Deu erro. Unknown validator, ou seja, sim, tá errado. Uniqueness. Era uniqueness. Então, a gente validou o nome. Presence true, ou seja, ele tem que estar presente. Aí, buildar isso daqui dá um inválido. Isso está correto. Aí agora, nome repetido tem que ser inválido. Como ele é único, nome repetido realmente é inválido. Então ele passou em todos os testes. Deu para entender tudo? Uhum. Então, para cada, tipo, teste que a gente fizer, a gente tem que fazer uma validação lá na moda. Se for o que você está testando, sim. A ideia é que todo teste que você fizer, você vai precisar escrever algum código para passar nele. Nesse caso, a gente está testando validação de model. Então, quando a gente está testando validação de model, a gente muda a validação de model para passar. Entendi. Valeu. Nada? Então, estão feitos nossos testes de gênero. É isso, né? Tem mais algum teste que alguém consegue pensar? O gênero ser criado só quando tiver um filme desse gênero? Mas aí. Entendo, mas ao mesmo tempo essa lógica não pode ser feita ao contrário? Hum, Criar um filme só quando existe o gênero? pode ser. Porque. Porque senão fica um negócio circular, né? Tipo, você só pode criar um filme com um gênero que já existe, mas o gênero só pode existir se tiver um filme que tem o gênero. Sim, faz sentido. Porque todos os gêneros já vão estar criados, né? Só precisa botar os filmes. Exatamente. Então, sobre essa model de gênero, é isso. A gente acabou de fazer essa model em separado. Agora, vamos colocar esses testes. E vamos criar a outra model, que vai ser a model movie. O movie só tem esses campos mesmo? Tá. Tá bom. Sempre dá pra adicionar coisa, né? Tipo, mais detalhes dos filmes. Mas nesse caso, vamos fazer só com o nome e com o genre ID. Aí, Nicolas, me ajuda a criar model com relação? Porque é movie name string, mas Põe reference. Só ah, reference. tá. E esse daqui é o has many? Tipo, ou esse daqui é para qualquer referência? Para qualquer referência. Tá. Então, tá, Na vamos ver o verdade, que a eu, gente eu acho que eu. Vê lá na. belongs to. Ah, não, tá. Aí é que você Entendi. Tá, não fala então, pra de onde que ele é, né? Tipo, de onde que ele pertence. uhum. Ah, Voltando ao comando, né? Geramos a model de movie,
nome string. E aí o tipo do gênero, que é esse genre ID, é uma referência, né? Uma referência. E aí aqui está o nome da moda, que é a referência. Gênero. Isso se traduz a esse belongs to, né? Que já veio com a model criada. Então, cada filme pertence a um gênero. Para fazer essa relação completa, a gente usa... Tá, não precisa de tudo isso. A gente usa um has many e aí o nome da model no plural. E é isso, né? Aí da mesma maneira que a gente quer a primeira model, criou essa model aqui, com as validações e detalhes da model. Criou a migração para mudar o esquema e os testes. Então, o que a gente faz agora, a gente faz a migração, roda a migração, para atualizar nosso banco de dados, nosso esquema. E por enquanto, vamos dar um commit created movies. Agora, vamos testar na marra mesmo, só para ver se deu certo. Movies.create a movie. Movie.create ele foi criado, mas genre ID nulo, nome nulo, novamente um monte de coisa que a gente não quer que seja assim. Vocês viram uma coisa pelo Verdade, foi. Se a gente vir em todos os movies, não tem nenhum. Agora, por que isso aconteceu? Por que não levantou erro? Exclamação. O com ponto de exclamação ele levanta erro. É basicamente essa a diferença. Então agora com ponto de exclamação, a gente vê o erro que está dando. O gênero deve existir. Como é que limpa o console aqui, pô? Que feio. o console do... Tá. Enfim, então... Vamos pegar aquele gênero que a gente criou, que tem um ID1. Vamos criar um movie com genre ID 1, porque a gente sabe que existe, né? E pronto, agora foi criado. A gente usou ponto de exclamação, não levantou erro, é porque foi criado. E agora a gente tem um movie, também com ID1, com nenhum nome, e com ID do gênero 1. Então tá criando e tá com sucesso funcionando o relacionamento, né? Agora, o que mais a gente pode considerar? A gente pode... A primeira coisa que dá para perceber é que, por mais que a gente tenha acrescentado essa validação, o nome do gênero que a gente tinha criado antes da validação continua sendo nulo. Então, essa validação é somente para novas coisas que são criadas, o que já está no banco de dados, se tiver informação errada, vai continuar errada, a não ser que você mude de alguma maneira diferente. Mas validação é só para novas coisas sendo criadas. E aí a gente tem um filme e um gênero, mas e se a gente deletar o gênero?
de ID1. A gente consegue ver que não dá. Por quê? Porque essa chave está sendo referenciada pela tabela filmes. Esse é o padrão. Você não consegue deletar alguém que possui, né, que tem um outro dependente, no caso um filme, se existe um filme que ainda se relaciona a esse pai, né? A não ser que você defina a relação com os dependentes dele de outra maneira. Por exemplo, destroy, que é comum. Existe nullify, existem várias outras. Aí vocês podem olhar de acordo com o que vocês acham que faz sentido. O dependent destroy, o que isso significa? Que ele tem vários filmes e que se você deletar um gênero que um filme referencia, ele também vai destruir o dependente, ou seja, os filmes. De maneira mais simples. Eu tenho um filme que se relaciona a esse gênero. Se eu deletar o gênero, eu acho que eu tenho que sair e voltar para o console. Se eu deletar o gênero, por que tá indo? Pô? Né? Não é o filme que tem que deletar depois do gênero? Não, é que era pra quando Ah, aqui ele mudou o comando, né? Tá, vamos colocar então o nosso gênero de D1 como esse gênero.first. E aí vamos rodar um gênero1.destroy. Pronto. É porque, pelo visto, o delete nunca deixa. É o destroy que deixa você deletar. E tá, a gente só deletou o gênero, né? E se a gente vê então agora os filmes? Ué, não existe mais filme? Exatamente porque o filme que existia estava relacionado a esse gênero e a gente colocou que o dependente é para destruir. Então a gente deletou o gênero que tinha esse filme que a gente tinha criado. Por consequência, ele destruiu o filme também. Deu para entender? Alguma dúvida? Tem como fazer um destroy que ele destrói tudo, por exemplo, sem você modificar lá, só botando a função destroy aí, ele destrói já o gênero e o filme sem sair aí no console. Uhum. Não, eu deletei para ver, né? Ah, sim. Que eu saiba, não, mano. Não. Tipo, mas não sei de muita coisa também, né? A gente pode ver que foi criado com ID2, né? Então vamos colocar genre ID 2. Aí vamos colocar esse. Vamos ver qual é o primeiro. É exatamente este ID2. Não dá. Não, ok. Agora o destroy também tá dando o mesmo erro do delete. E aí se eu voltar. Talvez exista alguma opção mais destrutiva, mas você tem que olhar a documentação. Uhum. Aí tem que fechar o. E pronto. Aí com o Dependent Destroy, ele destrói tudo. Entendi. Tá, eu acho que eu vou pular pro usuário logo, porque a aula já tá ficando muito longa. Eu não sei se vale a pena fazer todas as models agora, né, Nicolas? Ou... Não. Vale a pena. Nem todos os testes. Sim, tá. Acho que Então, o que a gente... só os testes do
tá bom? Tá. Então, eu vou fazer teste rapidão dos gêneros. No caso do filme, não. Eu vou deixar dos gêneros, o do filme vocês podem fazer para treinar, que é idêntico ao do gênero, né? Vamos criar. Vamos criar o usuário logo. Inclusive, eu vou fazer um pouquinho diferente. Porque eu vou adicionar um campo aqui, né? Mas não só por propósito didático, mas porque faz sentido ter sempre. Que é o campo isadmin. Nicolas, você quer que eu coloque o e-mail e a senha agora ou... Porque o device vai fazer isso depois, né? Ah, bota só o nome. Tá. Então, por enquanto... Deixa pra aula de autenticação. Tá. E o tipo é bool ou é boolean? Teria que ver no Gitbook tem. Autenticar o e-mail sem vai ser no model também? Ou não? Vai, só que a gente vai usar uma gem pra isso. Biblioteca. Isso vai ser numa aula mais pra frente. É com... Como é que é mesmo o nome daquele negócio? Peraí, vou ver se eu encontro. Device. Boolean. Então, a gente vai criar um usuário com nome e o isadmin. Por enquanto, só isso. Não existe gerador de user, né? É gerador de model. User. Pronto. Foi criado um user com todas as coisas aqui. Eu não vou validar de novo o nome, porque a validação do nome é muito semelhante ao que a gente já fez. O que eu vou validar é a questão do campo admin, só para mostrar mais uma coisa bem útil do RSpec, e depois eu acho que já dá para acabar a aula, porque está se estendendo muito. Então, como sempre, a gente faz aquele Ctrl+C, Ctrl+V. E bot mesmo, né? Factory bot trait
admin working. Esse teste geralmente não seria feito, mas eu estou fazendo só para mostrar mesmo. Vamos buildar um usuário com o traço admin. Primeiro vamos buildar só o usuário e vamos ver se ele vai incluir o isadmin como verdadeiro. Tá, eu usei a sintaxe errada. É isso? Eu não lembro como é a sintaxe assim, então eu vou só testar o campus admin. Se o campus admin é verdadeiro. E não, ele é falso. A gente esperava que fosse verdadeiro, ele é falso, mas é porque com o traço admin é que tem o isadmin true. E agora ele passou, né? Por quê? Porque o usuário geralmente tem um campus admin false, mas com o traço admin ele tem o isadmin true. Então o isadmin dele é true. É isso, pô. Eu acho que dá para acabar a aula aqui. Então, só me tirando dúvida ver se eu entendi legal. Claro. A gente usa um trait como se fosse uma espécie de exceção de um caso geral por garantia. Exatamente. Por exemplo, todo user, em geral, vai ser o isadmin false, mas num projeto maior, caso a gente precise desse admin true, a gente tem um trait ali para resolver isso, sem precisar sujar tantas mãos. Exato, mas não só. A questão do exemplo do projeto maior pode ser porque, para virar admin, aí vira, na verdade, a gente deleta esse campo e a gente cria outro. E aí esse campo ele é bem complexo, ele tem outros campos. Aí se abre mais, né? Sim, aí ao invés da gente colocar aqui o isadmin, que nem a gente fez com o nome no gênero, né? Ao invés da gente colocar isso aqui, porque isso daqui significa que se a gente mudar o campo isadmin para alguma outra coisa, a gente vai ter que ir em todos os testes que fazem isso e mudar também. Se a gente usa o traço, se a gente mudar o que determina o que é um admin, não é mais aquele campo, agora é o campo admin info, que tem que ter tais informações, a gente só muda o traço aqui e aqui fica a mesma coisa. No caso, esse teste vai falhar porque esse teste é terrível, mas... Saquei, saquei. Mas tipo... Aí, além disso, outras coisas boas práticas, coloquem sempre o mínimo possível no FactoryBot. O FactoryBot ele deve ter o mínimo possível para criar uma model, ou seja, se você tem uma model que aceita um campo nulo, não inclui ele no FactoryBot. Tipo, se todos os models podem ser nulos, sim. A não ser, é claro que... Sim, aí o ideal, no caso, seria fazer os traits, né? Por exemplo, do filme. O exemplo, no caso, não é muito complexo, então é até difícil usar isso daqui, porque aumenta um pouco a complexidade, né? Mas tenham em mente só que isso existe. Tenham em mente também que existe do FactoryBot um params for, na hora de vocês forem testar controller.
E é isso. Ó, deu para entender? Alguém mais tem alguma dúvida? Ah, eu tenho uma dúvida. Se a gente quiser praticar, é só clonar o repositório do Git, né? Que você mandou? Ou tem que fazer tudo que você fez no começo da aula? Ah, é com o Nicolas. Não sei se vocês têm acesso. É, eu vou deixar o repositório. Então, na hora que ele mandar isso daí, vai estar lá, eu mando o link pra você. Vai estar lá pra vocês darem uma brincada também. Ok. Então, se ninguém tiver mais alguma dúvida. Também eu sei que há muita sintaxe, não se preocupem, o importante é que vocês saibam que exista para poder pesquisar na hora. Tipo, é normal. Acho que pode parar a gravação.